A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para dar continuidade ao nosso ensino, a qual combinamos aí na última mensagem falarmos um pouco sobre o nosso livro, que é uma perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo. É lógico que nós iremos aqui fazer algumas abordagens de forma bem sucinta, ainda que agora nós iremos falar um pouquinho sobre o capítulo 1. Já falamos um pouco sobre a introdução e nesta oportunidade nós iremos falar um pouco sobre o primeiro capítulo e depois do segundo, no terceiro, e aí faremos uma conclusão. É lógico que o nosso terceiro capítulo ele é um pouco mais extenso, então nós seremos bastante sucinto nesse terceiro. Mas o primeiro e segundo, como ele é um pouco menor, nós podemos aqui, ainda que fazendo de forma bem resumida, mas ainda assim conseguimos abordar um pouco mais o assunto e aí trazer também uma pontuação daquilo que nós escrevemos para que você possa também desfrutar um pouco deste trabalho e possa de alguma forma também estar conosco através deste projeto. Então esse livro, uma perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo. Quero fazer uma leitura breve aonde Jesus promete o outro Consolador. Em João capítulo de número 14, versículo de número 16. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Um texto bastante conhecido, após Jesus ter dito lá no capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fora, eu vos teria dito, irei e vos prepararei lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando nós observamos agora a parte que o Senhor Jesus vai mencionar, e nós fizemos menção na nossa leitura principal, aonde menciona, o próprio Jesus relata, e João ele vai então escrever no seu evangelho, que Jesus então promete o outro Consolador. No nosso livro, nós trabalhamos esse texto e trabalhamos no capítulo 1, aonde vai dizer o seguinte, capítulo 1, a existência do Espírito Santo. E aqui nós vamos de forma bem direta dizendo, se quisermos ter intimidade com o Espírito Santo e sua cooperação, devemos conhecê-lo, embora as metáforas impessoais aplicadas ao Espírito Santo, como fogo, vento, água, óleo, pomba e assim por diante, tenham uma base bíblica, elas têm sido tão amplamente usadas que algumas pessoas não sabem quem na verdade ele é. Então nós precisamos entender que, ainda que a Bíblia propõe e nos mostra através dessas aplicações de metáforas impessoais, nós sabemos que o símbolo não é a realidade. Muitas vezes as pessoas acabam se detendo muito no símbolo e esquecem que a realidade é que é o mais importante. Então, aqui de forma bem objetiva, por exemplo, quando nós vamos falar ali do batismo de Jesus, e o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba. Quer dizer, em forma como uma pomba. Não que seja literalmente uma pomba. Então nós não podemos jamais confundir a metáfora, né, no caso aqui desta aplicação de metáforas impessoais, com a pessoa do Espírito Santo. Então aqui é apenas uma abordagem bem simples, só para nós não termos esta confusão na hora de aplicarmos, ainda que nós sabemos e trabalhamos dentro do texto essa questão, de forma um pouco mais objetiva no seu decorrer. Depois, quem é o Espírito Santo? Nós já afirmamos de forma bem categórica, já no início, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, termo que na verdade é teológico, não aparece nas Escrituras, mas é um termo que é usado desde os pais da igreja com Tertuliano,
em 160 depois de Cristo a 240. Nós observamos que os judeus messiânicos, por exemplo, e aqui eu trabalho, né, um autor chamado David Ster, que é um judeu messiânico, ele vai trabalhar, por exemplo, no seu comentário, que geralmente os judeus, eles, quando creem em Jesus, eles gostam de utilizar de trindade para triunidade, trabalhando então, referindo-se ao Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele aparece, o Espírito Santo, a primeira vez em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, ou Ruach Kadosh, pairava, movia-se sobre a face das águas. Com isso, nós também aqui mencionamos, né, no termo hebraico, Ruach Kadosh, e também no grego, Hagios Pneumatos, ou também Pneuma Hagios, onde vai falar que o Espírito Santo ele é santo, igualmente ao Pai e o Filho. Alguns, muitas vezes, acabam interpretando de forma equivocada, como na introdução nós mencionamos, que, vez por outra, muitas vezes as pessoas esquecem do Espírito Santo como sendo Deus. E nós observamos, então, já desde a introdução, a preocupação de nós focarmos nesta perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo, justamente para nós não desfocarmos do assunto, tanto teológico quanto bíblico, para que possamos, então, da melhor forma possível, passar aquele que está nos ouvindo e também lendo a literatura para saber identificar a profundidade e a maravilhosa presença do Espírito Santo sendo Deus, juntamente com o Pai e o Filho sendo um Deus só em três pessoas distintas. Com isso, nós também vamos mencionar o texto a qual nós lemos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós observamos que Jesus falou lá no versículo 1 do capítulo 14, que iria ao Pai, enviaria depois aqui no 16 o outro Consolador. Outro, nós trabalhamos aqui, a palavra no grego é alon, outro da mesma essência, da mesma espécie. Só Deus poderia substituir Deus. O homem, em hipótese alguma, poderia jamais substituir Jesus. Então, o substituto legal é o próprio Deus substituindo a pessoa de Deus, que é o próprio Jesus. Com isso, nós observamos de forma bem clara a palavra também paracletos, que é alguém colocado do lado de outra. Maepirman nós utilizamos também aqui no nosso livro, onde ele vai falar de uma questão cultural, histórica, aonde alguém estava diante de um tribunal para ser julgado e condenado. E você observa que ele vai trabalhar esta perspectiva do paracleto sendo aquele colocado do lado de outrem, que ele está ali para advogar a causa, está ali para consolar, para orientar e direcionar. Com isso, nós observamos que o Espírito Santo ele não está apenas ao nosso lado. 1 Coríntios 3,16, Paulo vai dizer, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Com isso, nós observamos de forma bem pontual e objetiva que nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como Deus, habita dentro do salvo regenerado, porque só é salvo porque foi regenerado, transformado e adotado pelo próprio Deus. Com isso, nós observamos, então, esse termo no grego, não sendo hétero, que seria outro de espécie diferente, mas alon, outro da mesma essência, da mesma espécie. Depois também nós vamos mencionar, na próxima página, uma colocação importantíssima que é a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, quanto à sua deidade, seus atributos, obras e operações, justamente dentro dessa perspectiva temática, porque nós iniciamos o capítulo dizendo a existência do Espírito Santo. Ele existe por si próprio, pois ele é Deus. Nós utilizamos ali, logicamente, né, a teologia sistemática pentecostal, aquela capa branca, e também nós utilizamos
também aqui uma afirmação filosófica, teológica no dicionário, aonde vai dizer que aceidade, né? Aceidade é o atributo daquilo que é por si, tá? Quer dizer a si mesmo sua própria causa e não por outro. Então o Espírito Santo, por ele ter a existência divina, por ele ser Deus, a sua existência é por si próprio. Depois nós mencionamos, de igual forma, o pastor Elienay Cabral, numa das lições de Escola Bíblica Dominical, 2011, ele vai dizer o seguinte: a palavra aceidade advém do latim aceitatse, que quer dizer, ou serve para designar o atributo divino, segundo o qual Deus existe por si próprio, como aqui de antemão já afirmamos. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é autoexistente, ou seja, não depende de nada fora de si para existir. De eternidade a eternidade, ele tem existência própria, pois ele é eterno e não separado da divindade com o Pai e o Filho. Então aqui nós terminamos mais uma pequena abordagem do nosso livro, uma perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial e que o nome do Senhor possa ser exaltado através da sua vida e que você possa também crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e possa, com certeza, ter o Espírito Santo de forma abundante na tua família, na tua casa e principalmente na sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a cada um dos que estão nos ouvindo e vendo em nome de Jesus.